Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do curso Matemática do sexto ano. Se você não sabe nada de matemática, está em um bom lugar para você começar a estudar. A partir dessa primeira aula, eu vou estar explicando a matemática praticamente do zero, e aí, conforme for passando as aulas, a gente vai aumentando o nível de forma gradual. Então, comece a estudar a partir dessa aula, beleza? E o que nós vamos ver nessa aula? Bom, a gente vai aprender usar o sistema de numeração romana e a comparar e ordenar os números naturais na reta numérica. Além disso, eu vou deixar um desafio aqui para você responder para mim. Desafio: no Brasil, tem mais homens ou mulheres? Você consegue responder isso a partir desse ano, 2019. Então, eu quero que você me responda se tem mais homens ou mulheres e que diferença é essa. Assiste esse vídeo até o final, que aí eu vou mostrar a solução para você, beleza? E aí você confere. Então vamos lá, vamos para a aula. Sistema de numeração romano. Foi um sistema desenvolvido no período do Império Romano. Ele foi muito difundido nesse período. Então, por isso que ele até hoje exerce tanta influência. Hoje em dia ele é mais comum em capítulos de livro, para representar capítulos de livro, denominação de papas e assim diante, beleza? E como é que ele funciona? Vamos ver as suas características. Ele é formado por 7 símbolos, e aí tá aí os símbolos. São letras, né, que representam números, por exemplo, o I representa o 1, o V representa o 5 e assim diante. E aí depois a gente tem aqui esses 7 símbolos eles podem se repetir 3 vezes. Então, por exemplo, aqui o X, quando ele está sozinho, ele é o 10. Quando aparece 2 vezes é o 20. Quando aparece 3 vezes é o 30. Então, até 3 vezes. Esse é o limite. E como é que a gente faz para representar os outros números? Aí a gente opera a gente combina essas letras, não é isso? Então você vai ter aqui, por exemplo, ó. E aí usa essa regra, ó. Quando o menor símbolo aparecer à direita, a gente soma. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse V, I, né? Esses I's, eles são menores do que o V. Eles estão aparecendo à direita. Então, o que a gente faz? A gente pega o maior aqui e soma ao menor. O menor, que é o V, é 5. Os menores, né? I, que é 3. 5 mais 3 vai dar 8, certo? Então, o menor à direita a gente soma. E o menor à esquerda a gente subtrai. Então, aqui eu vou ter o seguinte agora, ó. Esse primeiro aqui, por exemplo, IV. O IV, o I, ele é menor e o V é maior, não é isso? Então, a gente vai pegar o V, que é o maior, 5, e vai subtrair ao menor, o I, que é 1. 5 menos 1 vai dar 4. Beleza? Bom, então essa foi uma explicação rápida do sistema de numeração romano, onde a gente vai estar podendo praticar melhor nos nossos exercícios, tá? Logo abaixo aí do vídeo você vê lá o link para praticar o exercício. Lá nós teremos 5 questõezinhas e aí ao final de cada questão eu tenho um vídeo também explicando como resolvê-las, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a gente chega no principal, que é os números naturais. Vamos ver lá agora as características dos números naturais. Ele possui 7 símbolos. Esses símbolos a gente pode chamar de dígito ou algarismo. Eles são agrupados de 10 em 10 e é um sistema posicional. Vamos lá, vou colocar aqui, ó, o símbolo que representa o conjunto dos números naturais é esse aqui, ó, N com a barrinha. E aí, representando entre chaves, eu vou colocar aqui esses 10 símbolos. São eles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Esses são os 10 símbolos. Por meio desses 10 símbolos, a gente consegue representar todos os números do sistema decimal.
Como aqui eu estou representando o conjunto, eu coloco aqui 3 pontinhos, pois o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito, né? Ou seja, ele não tem fim. Tá, então vamos lá. Quando ele diz que é um sistema posicional, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que a posição do número tem diferença. Por exemplo, 52 é diferente de eu representar o 25, né? Ah, professor, mas não estão aparecendo os mesmos números? Estão. Só que o que acontece? Eles estão em posições diferentes. Então, tá aí a explicação de sistema posicional. Por quê? Porque a diferença da posição do número representa um número diferente. Certo? Como é que a gente representa os números naturais na reta numérica? Eu vou pegar aqui, criar uma retinha. Né? Essa reta aqui tem essa setinha aqui na frente, que ela está dizendo que continua infinitamente, né? Isso. Os números naturais eles só tem um ponto de partida aqui, ó. O ponto de partida é o zero. Aí, ó, eu escolho uma posição qualquer aqui, ó. Pode ser longa, curta, isso aí você decide quando você estiver criando a sua reta. Mas a condição é a seguinte: no momento que você escolheu aqui, por exemplo, escolhi aqui. Então aqui vai ser a minha unidade. Aqui é a unidade. E aí, a partir dessa medida aqui que você criou, que você estabeleceu, ela tem que ser igual para todas as próximas unidades. Então, essa medida aqui vai ter que ser igual a essa aqui, ó. E aí vai aumentando, né? Eu vou ter aqui, ó. Aqui, 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim em diante, beleza? Olha só, quando eu tenho um número, vou pegar aqui, por exemplo, o 4. O 4, o número que vem após o 4, quem é aí? É o 5. Então, eu digo então que o 5 vai ser o sucessor do 4. Por que é o sucessor? Porque ele veio depois do 4. Assim como eu também posso dizer que o 3 é o antecessor do 4. Então, sucessor é o que vem depois, né? Vou botar aqui, sucessor é o que vem depois. E o antecessor é o que vem antes. É o número que vem antes. O que mais que a gente pode relacionar os números? Por exemplo, se eu tenho aqui o número 5 e quero relacionar com 8, o que eu posso dizer deles aí? Eu digo que o 5 é menor que o 8. E qual é o símbolo que eu utilizo aqui? Eu tenho um símbolozinho que representa isso aqui, ó. O 5, ele é menor do que 8. Esse é o símbolo. Agora, se eu estiver comparando o 5, por exemplo, com o 2, eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou dizer que o 5 é maior que 2. E agora, ó, meu símbolo é esse aqui, ó. 5 é maior do que 2. Certo? Uma dica, e isso foi de um comentário lá no Matemáticas UP, né? Porque eu explicava de uma forma, e aí um estudante, né? Um leitor do site, deixou lá um comentário que eu achei interessante a dica. Ele diz o seguinte: para você memorizar esse símbolo, basta você lembrar do Pac-Man. Lembra o joguinho do Pac-Man? Que ele sai comendo as coisas? Pois é. Aí você pega aqui, ó, por exemplo. Cria o Pac-Man aqui. O Pac-Man, ele vai estar com a boca com fome sempre para a maior quantidade de comida, né? Sempre para o maior número. Então, por exemplo, se eu tiver aqui
se comparar vou botar números maiores aqui, 12 e 17, né? O lado do Pac-Man aí vai estar virado para quem? A boca do Pac-Man vai estar virada para quem? Pro 12 ou pro 17? Pro 17. E aí, ó, esse símbolo aqui é o símbolo de menor, né? Então, o 12 é menor do que 17. Uma outra dica é você pegar aqui esse símbolo aqui, ó. Vou dar aqui, menor e maior. E aí você faz o seguinte, você faz uma barrinha aqui, ó. Faz uma barrinha, deixa eu mudar, até mudar de cor aqui. Você faz uma barrinha aqui embaixo, uma barrinha aqui embaixo. Opa. Uma barrinha aqui embaixo. Aí você vai ter o seguinte, ó. Esse primeiro aqui lembra qual número? Você consegue visualizar que lembra o 4? Lembra o 4, não é isso? E esse de baixo, ele não lembra o 7? Isso. Então, esse símbolo aqui, ele representa o menor que. E este de baixo representa o maior que. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui a aula. Agora a gente vai falar sobre as ordens e classes. Ordens e classes de um número. O que acontece? Para facilitar, né, a leitura e a escrita do sistema de numeração decimal, a gente separa os algarismos da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda, ó, a setinha é essa daqui, ó. Da direita para a esquerda. Em grupos de 3. Vamos lá, vamos colocar aqui como é que é essa organização. É isso aqui, ó. Eu coloco esses grupos de 3 aqui são a unidade. Unidade vem de 1, não é isso? Unidade, dezena de 10 e centena de 100. Então eu tenho aqui esses 3 grupos. Esses grupos aqui eu vou chamar de ordens e aí, além disso, a cada 3 grupos eu vou chamar de classes. Então aqui eu tenho a classe das unidades, aqui a classe dos milhares, aqui a classe dos milhões, depois a classe dos bilhões, trilhões e assim em diante, beleza? Sendo que cada uma dessas classes, elas possuem esses 3 grupos, que é unidade, dezena e centena. Certo? Aqui, na identificação eu chamo essa aqui de primeira ordem. Depois eu tenho segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem e assim em diante, beleza? Bom, então vou colocar aqui o exemplo e o exemplo vai ser exatamente a resposta lá do nosso desafio. Na verdade não é bem a resposta, eu tinha perguntado para você se a nossa população, né, em 2019 é maioria mulher ou homem, não é isso? Eu vou colocar primeiro aqui o total da população em 2019, a estimativa de acordo com o IBGE é essa daqui, ó. Aí, 210 milhões, olha lá, ele está aqui na classe dos milhões, ó. Então a leitura é 210 milhões 147.125 habitantes. É isso? Porque é a quantidade de habitantes em 2019. Certo? Então, a gente tem essa forma de organizar exatamente para facilitar a leitura, né? E aí a gente coloca um pontinho a cada grupo de 3 para melhorar a visualização e a leitura. Certo? Tá, então vamos lá. Vamos continuar aqui. E aí, a gente vai voltar ao desafio. A gente concluir essa aula, né? E aí tem o seguinte, ó. A pergunta é: no Brasil tem mais homens ou mulheres, né? Ele quer saber isso.
E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui o total, que é isso que eu falei agora há pouco para você, sendo que desses 210 milhões, 107, como é que a gente vai fazer a leitura aí agora? Vai lá, 107 milhões 386.830 são mulheres. E aí, visualizando aí, você já sabe se é mais homem ou mulher. Então agora vamos colocar os homens aqui, ó. Quantidade de homens, tá aí, ó. Então quem acertou que tem mais mulheres, quem apostou que tem mais mulheres, acertou. A quantidade maior aí são de mulheres. Então vamos fazer a leitura agora dos homens. Os homens são 102.760.295. E qual é a diferença? Qual é a quantidade de que diferença é entre mulheres e homens? Vamos fazer o seguinte, ó. Esse assunto nós vamos ver na próxima aula, que vai ser a aula de operações com números naturais, onde a gente vai estar aprendendo a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? Então é isso aí. Agora você vai praticar com as 5 questões que eu coloquei aí. Esse link aí embaixo aí na parte de status de exercício. Você clica aí nesse exercício, vão ter 5 questões lá. Você responde e aí, ao responder, você recebe o feedback já instantâneo. Ele já disse se você acertou ou errou, qual é o gabarito certo, e embaixo tem um vídeo com eu explicando como resolver, beleza? E ao final também a gente tem lá o nosso mural da fama com o ranking de acordo com o desempenho de cada um dos participantes aí do curso, beleza? Então é isso aí, até a próxima aula.